Toda quinta, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, nós temos uma conversa com a liderança da igreja, com pessoas especializadas em determinada área, mas sempre algo que possa edificar a sua vida, aumentar a sua comunhão com a igreja, aumentar o seu conhecimento de Bíblia, do dia a dia da igreja, da congregação. Então, eu sempre tento trazer alguém que sabe mais sobre determinado assunto do que eu. Então, se você tem qualquer sugestão, se você tem qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo, ou vou tentando gravar assuntos sobre, ou vou procurando pessoas que saibam responder muito bem essa questão. Do mesmo modo, eu queria te convidar para toda terça, lá no meu canal chamado Teolegal, está aparecendo o endereço aqui, eu tenho uma série chamada A Bíblia Explicada. Nela, eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Amar o irmão foi um dos mais importantes mandamentos que Jesus nos deixou. Por isso, é tão importante que haja um ministério forte de ação social nas igrejas. Seja para doar alimentos, roupas ou tempo de qualidade aos necessitados, a ação social é um ponto vital no bom andar da igreja. Por isso, hoje nós vamos falar sobre ação social com os responsáveis pela ação social da igreja, que é a Dani e o Nelson. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui com a Dani e com o Nelson, eles são casados, são membros da IBBR já há um bom tempo. Há quantos anos vocês são membros da IBBR? 8 anos. 8 anos, né? E são os pais da Gigi, da Giovana. Da Giovana. Isso. E são os voluntários da ação social. Isso mesmo. Isso mesmo. E o Nelson também motorista da Kombi. Também motorista Kombi. Também a igreja tem uma Kombi que atua na ação social e te escalaram como motorista maior. Um dos motoristas, né? Tem mais outros voluntários também. Legal, legal. E a ideia, então, hoje é que nós apresentemos a ação social para o pessoal da igreja como uma forma de incentivo, mas também como uma forma de prestação de contas, né? Eu sei que a caminhada toda da ação social é sempre feita de modo muito transparente, tudo que acontece, não só do ponto de vista de recurso, mas vocês sempre se reportam aos pastores, sempre se reportam à administração, mas às vezes para o membro em si acaba não chegando a informação. A informação existe, está disponível, mas acaba não chegando. Então, por isso, com muito carinho, hoje eu convidei vocês para conversar. E para o pessoal conhecer também um pouco de vocês. Por isso, como é um casal, eu queria começar perguntando como vocês conheceram. Pastor, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. É uma honra, né? Muito bom falar do ministério. Esse ministério tem abençoado muito a nossa vida, sabe? A gente pensa que a gente doa para o ministério, mas o ministério que acrescenta na nossa vida. Então, a gente está bem feliz. Então, respondendo a sua pergunta, nós nos conhecemos, a Dani coordenava um projeto de trabalho com comunidades carentes, e a minha igreja era diferente da igreja dela. E eu fui acabar fazendo o curso e acabei conhecendo a Dani lá. Nos conhecemos através desse treinamento. Na realidade, nós nos conhecemos na favela. Deus me deu um marido lá na favela, trabalhando no projeto de ação social. Eu precisava de voluntários para esse trabalho e eu divulguei em várias igrejas buscando voluntários. E foram vários voluntários de diversas igrejas, entre eles foi o Nelson. O Nelson foi lá, se candidatou, foi voluntário, gostou tanto do projeto que casou comigo. Mas foi pelo projeto. Foi pelo projeto, a gente se conheceu, a gente trabalhou bastante. A gente fez, antes mesmo de começar a namorar, a gente fez vários trabalhos juntos de ação social, né? Em comunidades carentes, a gente fez divulgação das igrejas, do trabalho também, né? Foi lá a primeira vez que eu falei no púlpito também. Né? Legal. Enfim, foi através desse trabalho que acabei casando com a Dani. E qual era a igreja? Nós éramos de uma comunidade. O Nelson era da comunidade Moriá e eu da comunidade cristã evangélica lá no Boqueirão, né? Do pastor Joel. Ele tinha o foco dele era a casa de recuperação. Ele tinha uma casa de recuperação masculina. E eu entrei para trabalhar na favela
onde se desenvolvia muita a venda das drogas e tinha muitas das famílias que eram atendidas. E aí eu fiquei no trabalho de desenvolvimento comunitário nessa comunidade. É um ambiente bem pesado. Bem pesado. Pesado. E aí, ainda mais para uma moça solteira, estar no ambiente ali é chamado mesmo. Chamado. Não. É chamado porque você sabe que uma das experiências minhas na ação social, que quando você vai ao encontro do outro, nem sempre você vai porque você é chamado, você vai porque Deus te chama. O outro não diz assim, venha. Você vai porque Deus falou, vá até lá. E essa é a experiência maior da ação social. Isso é muito bacana porque às vezes a gente vê o assistente social, aqui o voluntário também, né? Ele chegando aonde e demonstrando uma dor que a pessoa às vezes nem imagina ainda que ela tem, ou uma necessidade que às vezes pelo próprio ambiente e a miséria que ela está ali, ela não vê um novo horizonte, não vê aquilo como uma carência, vê aquilo como a normalidade da vida. E aí, muitas vezes, o assistente social vem e mostra, há uma realidade diferente e melhor. Né? Isso é também muito, muito próximo da nossa conversão, que é a minha próxima pergunta. Porque vocês já se conheceram, já eram de comunidade, já eram, né, já estavam em um ambiente de igreja. Como se deu a conversão de vocês? E aí, peraí, tá normal o som? Ah, ok. Tá, porque vocês viram que mudou. Sim, mudou. Tá. E aí eu fiquei com medo só da gente ter perdido alguma coisa. Podemos seguir? Tá. Aí não se preocupe, essa parte eu corto depois. Por favor. Bom, a minha conversão se deu quando estava fazendo o curso de economia na Universidade Federal e tinha uma das alunas que era da mesma sala que eu e ela fazia inúmeros convites para ir para a igreja. E ela, naquele tempo, não tinha celular, não era bem difícil, então ela escrevia os bilhetinhos, Jesus te ama, deixava na carteira, e ela orava pela minha conversão e pela conversão de um grande amigo meu. E no dia que eu aceitei ir para a igreja, ela teve que ajudar a mãe dela para resolver um problema da casa da praia, e ela disse, Nelson, eu não vou. Daí eu disse, mas eu vou conhecer como que é essa tal dessa igreja que ele foi. Ela te convidou e não foi, e você foi mesmo assim Isso, sem ela. no dia que a gente combinou de ir para a igreja, ela não pôde ir. Daí eu fui lá, ouvi a ministração, gostei. Eu disse, vou ligar para esse pastor. Daí eu liguei para ele no dia seguinte, né? Olha, você não me conhece, eu não te conheço, mas não conheço esse Deus que você está falando. Daí a gente marcou uma conversa, o nome desse pastor era Fonseca, e eu saí de lá doendo de tanto que eu ri com esse homem. E aí se deu a minha conversão. Legal, legal. E no seu caso? Então, a minha conversão é assim, a minha mãe se converteu, né? E eu era criança, então a gente caminhou com ela na igreja desde pequeno. Minha mãe é da Assembleia de Deus. Mas assim, o meu encontro com Jesus mesmo foi quando meus pais moravam em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu vim morar aqui em Curitiba. E eu me converti numa igreja batista, e lá eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, né? Eu era uma moça assim que precisava de muita cura interior, e foi assim que eu aceitei Jesus. Era alguém que já tinha sido instruída quando criança, mas quando chegou o tempo certo que tomou a decisão. Isso mesmo. Legal, legal. E o chamado para a área social? Porque você mesmo falou, né? Você estava na área de economia. Quem está em economia normalmente não olha muito para o social, vai olhar para outros aspectos. O aspecto social da economia é um fator para determinar, né, os rumos do mercado. Como que se dá o chamado para a área social de vocês? Bom, eu vou responder, porque o Nelson ele entrou no barco junto comigo, né? Então começou comigo. Né? Eu me converti na Igreja Batista. E logo que eu me converti, eu caminhava como pastor do grupo jovens. A minha conversão se deu no grupo de jovens, né? No trabalhar do grupo de jovens, muito importante, né? E esse pastor, ele falou assim, você vai para Jocum. E ele me encaminhou para Jocum, sabe? E aí eu fui para Jocum, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá no Jocum, mas eu fui. Né? E lá na Jocum eu me encontrei, né? Foi muito bom, trouxe muita cura para a minha vida. E lá eu descobri o meu chamado para a área social. Né? Eu fui missionária por algum tempo, mas o meu chamado não é para missões, mas é para desenvolvimento comunitário, é trabalho de comunidade mesmo. E lá aqui eu tive várias experiências, né? Viajei por vários lugares, viajei o Brasil, fora do Brasil,
E aí eu fui aprimorando e entendendo A o agir de típica, Deus. a típica jocumeira, ia para cá, ia para lá, ficava na base e tal, e a ação social Isso no mesmo. trabalho. Eu fiquei na Jocum, fiquei 15 anos. Eu fiquei um bom tempo. E eu fui para vários ministérios dentro da Jocum, porque você vai sendo direcionado conforme Deus vai te orientando, né? E um dos trabalhos que eu fiz lá, eu fui líder da escola, que chama-se ETED, né? E eu participei da escola ETED. Mas, quando você tem um chamado, você não foge dele. E eu lembro que eu saía com as equipes para o tempo prático, para falar sobre missões, e na prática da ETED, estava eu lá no meio da comunidade. Eu lembro que nós fomos para o Peru, e chegando numa comunidade, a gente encontrou uma casa de um idoso totalmente precisando de ajuda, abandonado, e nós passamos o tempo prático montando aquela casa, ajudando o idoso, vendo recursos para aquele idoso, e essa foi a experiência do prático, sabe? Hoje, essa equipe que eu liderei, a gente tem uma missionária lá em Moçambique. Olha, que legal. Que está fazendo um trabalho com crianças órfãs lá. Então, assim, essa foi a minha experiência. Eu fui entendendo, sabe? Focando, direcionando o que Deus tinha para mim. Por isso que, quando eu vim para... fui para Jocum, em Belém do Pará. Olha, bem longe daqui. pois é. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com os ribeirinhos. Trabalhei muito no Barco Hospital da Sociedade Bíblica. Atendi as comunidades bem longe. Trabalhei no arquipélago do Marajó. Então, eu sempre focado indo para as comunidades, levando dentista, levando médicos, né? Então, essa é a minha área, que eu gosto. Então, quando eu vim para Curitiba, que Deus me trouxe para cá, confesso que eu andei por várias cidades do Brasil, mas não era Curitiba que eu queria ficar. Mas Deus me trouxe para cá porque Ele tinha um projeto maior, e é aqui que eu conheci meu marido, né? E então, quando eu vim para cá, aí eu fui com esse pastor Joel, ele que me acolheu, né, como missionária, e fui trabalhar nesse trabalho comunitário. E no caso do Nelson, o que lhe levou ao serviço social? Porque a gente já sabe que não era para acompanhar a esposa, porque você conheceu ela, você já estava lá, então não era para acompanhar a esposa. Então, logo que me converti, eu ajudava muito, era no estacionamento da igreja. E daí, quando o pastor da Daniela foi divulgar o trabalho na igreja que frequentava, que era a Igreja Moriá, eu gostei, achei interessante o trabalho, né? Só que eu não sabia trabalhar em comunidades carentes, né? Daí fomos lá, inclusive o curso tinha bons ministradores. Eu me lembro de um deles, que foi assim, bem marcante, que é o pai do Samuel Barbosa, né? Pastor Edson. Pastor Edson. Né? Eu quero chamar ele ainda para uma conversa aqui no Teu Legal. Vale a pena. Então, eu me lembro muito bem e acabei desenvolvendo todo o trabalho a partir desse treinamento, né? Eu só queria frisar que essa missionária de Moçambique, a gente fez uma entrevista com ela na nossa célula de crianças. Olha, que legal. O fuso horário lá é 5 horas, ela teve que fazer a célula a partir de meia-noite lá, né? Mas foi bem bacana. Legal. E muito legal manter esses laços ainda, né? Isso é muito interessante. Mas você contou essa da madrugada, eu lembrei de um rápido caso que me aconteceu. Teve uma aluna que foi defender o TCC e era à distância, né? Na época a gente usava Skype. E aí eu conversando com ela, ela falou assim, não, porque aqui na Índia e tal. Eu falei, onde você está? Falou, não, eu estou na Índia, eu sou missionária aqui na Índia. Falei, filha, que horas são aí? Ela falou, não, aqui são 5 da manhã. Eu não acredito, você aceitou uma banca às 5 da manhã? Ela falou, me mandaram um horário de sugestão, eu não falei nada. Eu falei, não, a gente podia ter visto um horário, né? Um horário mais confortável para você, mas para a gente também e tal. Então, é muito legal que o pessoal, quando está na missão, o relógio é o que menos importa, né? A gente vê isso. E quem é jocumeiro, então, sabe muito bem, né, que a missão é algo altíssimo. Eu não sabia que você tinha sido da Jocum, mas eu tenho um profundo respeito pelo pessoal da Jocum, justamente porque eles enfrentam, às vezes, muita dificuldade, muita adversidade, mas eles são pessoas guerreiras e com muita seriedade encaram o campo. Eu desenvolvi muito a minha fé com a Jocum, porque a Jocum ela te faz esse exercício, sabe? Você não vê nada, mas você rompe em fé.
né? Você cria aquilo pela fé, né? E eu até tenho uma experiência que Deus me permitiu, não é um chamado que eu vejo assim no campo missionário, as pessoas têm um chamado específico para um país. Eu quero trabalhar lá naquele país, né? Eu lembro quando eu entrei na Jocum, eu via todo mundo, na época que eu cheguei lá, estava todo mundo indo para um país. Todos me disseram, que Deus me chamou, vou para a África, vou para a Índia, né? Eu falei, Deus, eu também quero, eu quero ir para algum lugar. Se o Senhor me ama, me manda eu para algum lugar, sabe? E aí eu ficava orando, né? Porque eu queria ter um chamado igual de todos, né? E aí Deus, eu costumo dizer assim que Deus ele é uma pessoa de um humor assim fantástico, né? Ele é bem humorado, né? Então eu acho que Deus ele olhou para mim assim, é ela mesma, vamos trabalhar com ela. E aí Deus falou assim, eu ouvi, assim, claro, nítido essa voz de Deus assim no dia que eu estava orando a respeito disso. E ele falou assim, você vai para a Bósnia. E aí eu fiquei super feliz, nem sabia o que era a Bósnia, sabe? Fiquei super feliz. Aí eu fui pesquisar a tal da Bósnia, né? Aí eu me assustei, mas o pior foi quando eu fui falar para o povo. Olha, Deus me chamou para ir para a Bósnia. Aí o povo ficou assim, eu acho que você não ouviu direito, sabe? Acho que você está errada. E todo mundo ninguém acreditava, todo mundo duvidava, né? Porque realmente a Bósnia estava em guerra na época. E era impossível, né? Então, assim, foi muito, muito engraçado, assim, na época que eu comecei a divulgar, eu falei, poxa, eu acho que eu não ouvi direito, estou errada, e comecei a duvidar de mim mesma, da voz de Deus, do que Deus falava, e Deus me deu um versículo, que esse versículo, ele permeia a minha vida até hoje, que é em Salmos 34:8, que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E assim, mesmo diante de todos os nãos, e a Jocum não tinha nenhuma equipe indo para a Bósnia, nem um ministério, nem um trabalho. Não tinha. Na Jocum não existia ninguém. Era um campo completamente novo. inóspito ali. Isso. E então, assim, quase impossível. Até a liderança da Jocum não botou muita fé em mim, sabe? Nova, talvez ela precise amadurecer, né? Entender melhor. Mas, enfim, Deus me levou para a Bósnia. Mesmo diante de muitos não, de muitas circunstâncias, sabe? Eu lembro que assim, meu desafio de fé com Deus é assim, eu preciso determinar datas para ver Deus acontecer. E eu falei assim, Deus, eu preciso de um grupo que vá para a Bósnia. E eu cruzei com um grupo em São Paulo, de uma outra missão, que estava indo para a Bósnia, com uma ajuda humanitária pós-guerra, com profissionais de saúde. Bom, eu era só missionária, nem faculdade eu tinha ainda, então era quase impossível ir nessa equipe, mas Deus abriu. Eu fui junto com essa equipe, e essa equipe ela foi com um desafio específico. Tinham mais dentistas, e o desafio foi montar um laboratório protético na Bósnia, porque durante a guerra, na guerra você não tem condições de nada. E por causa das bombas, das situações, eles perderam muitos dentes, sabe? Os dentes tudo danificados. É caro. Sim. Se é caro aqui, imagina um país de pós-guerra. Então, era uma necessidade muito grande, principalmente de dente, para as pessoas poderem se alimentar melhor. Então, esse era o desafio dessa equipe. Então, eu fui junto com essa equipe. Eles me aceitaram, porque é Deus, né? Quando Deus manda, Ele faz. Eu fui, não falava inglês. E não era dentista, nem protética? Não era dentista, né? Foi aí que eu voltei e fiz serviço social, sabe? Que eu entendi que eu precisava estudar o que Deus me chamou. Mas fui para a Bósnia. Nós fomos levando 5.000 dentes, e montamos um laboratório protético lá, e o meu desafio foi na captação de famílias, foi trabalhar com as famílias, atender as famílias, enquanto eles faziam o trabalho. Que legal! Incrível! Incrível. Não é um chamado assim, eu tenho um chamado para ir para a Bósnia, não. Sim. Deus me deu essa experiência. A experiência. De ter ido, que Ele faz, que Ele acontece, sabe, isso moveu a minha fé. Né? Principalmente no desafio que eu tenho hoje, quando você olha para a ação social, você olha para uma circunstância, você não vê saída. Mas aí, o que Deus trabalhou na minha fé me faz ver diferente. Pois é, aí você falou assim, quando a gente olha para a ação social hoje, porque hoje o atuar da ação social de vocês é aqui na BBR. Como está estruturado o ministério aqui na BBR? Então, quando nós começamos, né, candidatamos como voluntário, né, e
nós viemos para a igreja e ficamos sentados no banco. Apesar de toda a experiência que nós tínhamos, nós ficamos sentados no banco. Pois é, foi assim que eu conheci vocês. Né? Sempre fiéis, sempre, né, frequentadores assíduos, sempre estavam por aqui, mas realmente era o pessoal que estava ali, frequentava a célula e tal, mas, né, não liderava ministério nenhum. Então, nunca deixamos de sermos o que somos hoje, de estar ajudando, de estar envolvido nessa questão e estar envolvido com pessoas da área. Mas teve um tempo, um período da nossa vida que era um tempo de banco. E isso é importante também, porque a gente precisa receber para poder dar. E esse foi o tempo de Deus quando nós chegamos aqui na IBBR. Nós estávamos na Igreja Metodista e viemos para cá, né? E ficamos esse tempo. Então, quando nós iniciamos, foi com a vinda do pastor Lobo, da pastora Fabiola, né? E aí que nós começamos, precisava de ajuda na ação social, e aí a gente se candidatou e a gente começou a trabalhar, né? Nosso primeiro desafio da ação social aqui na igreja foi assim, olha, eu acho que a gente precisa ter recursos para a gente poder ajudar, né? E a porta que foi aberta foi através do bazar, da realização do bazar. E aí nós começamos a trabalhar no bazar com o objetivo de arrecadar dinheiro para a ação social. Foi dessa forma que nós conseguimos ter a nossa Kombi, né? Que temos hoje, que ajuda bastante, né? E todas as ajudas que foram feitas nas famílias, de acordo com cada necessidade pessoal, tem sido através desse trabalho do bazar. Pois não, Nelson. Esse tempo que a gente ficou no banco aqui, vale a pena reforçar que a gente foi muito bem assistido aqui, fomos muito bem acolhidos na célula do Paulo e da Yara, foi muito tempo muito bacana. E a Dani esqueceu de comentar que o versículo que Deus deu para ela, quando a gente se conheceu, era o versículo que tinha atrás do meu Uno. Eu tinha um... Você tinha um adesivo no carro? O mesmo adesivo que Deus tinha dado para ela, né? Isso é verdade. É bem engraçado, porque esse versículo ele permeia a minha vida, sabe? Cada pouco você vai achando ele aqui e ali. Então, eu, lá quando começou essa história que Deus permitiu, né, da Bósnia e outros países que eu fui, né, sempre Deus falava, provai e vede que o Senhor é bom. E quando eu vim para cá, né, que Deus conhecia o Nelson e havia a oportunidade de a gente estar namorando, será que é de Deus? Que quando começa o relacionamento a gente se preocupa muito com isso, é de Deus está nisso, né? Mas quando ele chegou com o carro dele, com um versículo enorme escrito, provai e vede, eu não tive dúvida. Não tenho dúvida até hoje. Mas e o que? A gente tem falado de ação social, tal, mas o que é ação social? Ação social é só dar roupa e alimento para os necessitados? Não. Isso é uma vírgula, vamos dizer assim. Ela vai além disso, né? É o olhar integral do outro, né? A pessoa ela não tem só uma necessidade espiritual, ela tem outras necessidades e ela precisa ter um olhar do todo, né? Então, nós somos uma igreja, né? O trabalho aqui não é numa ONG, não é numa favela, não é numa comunidade, é numa igreja. Então, a gente está recebendo pessoas como um todo. Então, assim, ela chega aqui, ela vai ser atendida espiritualmente pelos pastores daqui, ela vai ser atendida na necessidade dela em outros ministérios, por exemplo, tem o Ministério de Esporte. Às vezes a pessoa entra pelo esporte, né? Mas ela precisa de outras coisas, tem outras necessidades. E mesmo no caminhar, né, como igreja, no caminhar cristão, a gente passa por momentos difíceis. Tem tempos de vacas gordas e vacas magras. E nesse mover entra a ação social, porque Deus se manifesta em todas elas. Eu lembro muito de uma fala de Jesus, né, dizendo, quem dará uma pedra para o filho se ele pedir um pão? Né? Quer dizer, ele está provocando que até os ímpios sabem que atender à necessidade do outro é algo, é além de cristianismo. Isso é a essência do ser humano, olhar e cuidar do outro, né? Então, esse cuidado precisa ser permanente na nossa vida. Precisa. E assim, o olhar da ação social ele tem que ser como um todo. E quando a gente se dispõe a isso, na realidade, a gente recebe mais do que dá. Eu tenho uma experiência que está vindo muito aqui no meu coração, que eu acho que vai ser válida, nesse trabalho específico da favela, que eu tenho muita experiência nessa favela, então eu vou falar várias vezes aqui. Não que não temos aqui na igreja, temos, eu vou até compartilhar aqui. Mas ele moveu muito a minha vida. Então, nós trabalhávamos, além das famílias, com as crianças, porque não tem como trabalhar com as famílias se não pegar as crianças da favela. Então, a gente tinha 180 crianças,
que eu cuidava semanalmente. Então, a gente criou uma escola de futebol para essas crianças e eu coordenava esse projeto junto com os voluntários. E as crianças, elas tinham um sonho, que elas compartilhavam direto comigo. Era a tia Dani. Tia Dani, nós temos um sonho. A gente queria passar uma noite fora da favela. E aí, esse era o sonho. E não era de uma, eram de todas. Elas sempre falavam isso. E aí, a gente foi estudar, e a forma que nos veio, na época, é que as igrejas fazem muito retiro. Então, vamos levar essas crianças para um retiro, né? Só que as crianças da comunidade que eu estava, era uma comunidade muito carente, elas não tinham nada, elas não tinham na casa dela que dirá para levar para um retiro. Então, a gente teve que levantar da toalha de banho, lençol, cobertor, tudo, porque elas não tinham. E aí, partindo desse princípio, que a gente quer ajudar o próximo, então a gente quer o melhor, né? Então, a gente montou tudo do bom e do melhor, o melhor cobertor, a melhor toalha. E aí, quando chegou na comida, vamos dar a melhor carne, né? E aí gastamos muito dinheiro na melhor carne. E escolhemos um lugar com brinquedo, com uma boa cama, com tudo isso que é o princípio do nosso coração. Mas aí Deus vem e nos ensina, que nós ficamos surpresos, que as crianças foram, o que impactou a vida delas, vou começar pela comida. Aquela carne linda, maravilhosa, louca de cara que nós compramos, ficou lá. Porque o que elas gostaram foi da salada, porque a salada estava temperada. Não demos conta, porque a gente não acreditou que elas iam comer, criança comendo salada. Criança comendo salada, longe do pai e da mãe ainda. A gente teve que sair às pressas para comprar mais salada, porque elas queriam aquilo, porque elas nunca tinham comido uma salada temperada. E o local que a gente foi tinha toboágua, tinha teleférico, tinha um monte de brinquedo, mas não foi o que impactou a vida delas. O que impactou a vida delas foi o chuveiro quente. Elas não queriam sair do chuveiro quente. Isso impactou tanto a vida de nós que estávamos trabalhando, os voluntários, dos pastores que foram lá ministrar, porque a gente tem um olhar baseado nas nossas necessidades, mas o olhar do outro que está recebendo é diferente. Então, quando a gente pensa em ação social, a gente tem que ter uma conexão com Deus, para Deus nos orientar o que fazer para o próximo, porque Deus ele quer demonstrar o seu amor através das nossas ações. Então, quando a gente está conectado com o Senhor, às vezes você vai ter uma atitude que você não sabe que o outro está pedindo, você não sabe que o outro está precisando. Mas você vai fazer, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo para que aquela pessoa entenda que Deus ama ela. É o amor de Deus. É colocar-se no lugar do outro, né? Isso. Quer dizer, quando eu atendo a necessidade que eu acho que o outro tem, eu estou alimentando as minhas expectativas, o que eu penso que é a necessidade do outro. Isso. Né? E quando eu me coloco no lugar do outro, eu vejo que um banho quente talvez é mais importante do que uma piscina que ele vai, né? Incrível mesmo. E aí, você comentou antes sobre épocas, todos nós estamos sujeitos a mais cedo ou mais tarde passar por épocas de vacas gordas e vacas magras. E nós estamos em um momento do mundo em que a economia tem sofrido, não só a economia, né, o aspecto econômico, mas isso reflete na vida do cidadão. Nesse tempo de pandemia, tem tido um aumento de pessoas que estão necessitando mais da ação social da igreja? Sim, teve bastante aumento em todas as áreas, né? Tudo por um contexto que o nosso país está vivendo, né? Por exemplo, uma das situações que a gente ouve direto na televisão, o aumento das coisas, né? Então, o que o seu salário dava para comprar, hoje já não dá mais. Hoje você tem que escolher, tem que priorizar o que você vai pagar com o teu salário. Então, isso gerou, sim, uma demanda. Por isso que aumentou o número de doações de alimentos aqui na nossa igreja. Peraí, aumentou o número de pessoas que precisaram de alimentos. Ok. De alimentos, porque a ação social não é só alimento. Sim. A ação social ela abrange outras necessidades. Por exemplo, assim, a gente atende pessoas que vêm aqui precisando de uma emergência médica, precisando de uma emergência de um dentista, né? Ou precisando de ajuda no aluguel. São diversas situações e necessidades. Mas a questão do alimento, na pandemia, ela sim teve um pico maior. Né? Porque, vocês perceberam essa necessidade aumentando? Aumentando. Em diversas situações. Primeiro, pelas pessoas que perderam o emprego, né? E aí é uma necessidade que surgiu momentânea. Por pessoas que não conseguiram dar conta do salário dela de pagar e o alimento ficava faltando, né? Então ela teve sim essa necessidade, mas não foi só isso não.
Teve também a questão emocional, né? Então, a gente teve uma demanda de gente precisando de ajuda psicológica, né? Porque gerou uma ansiedade, gerou doenças psicológicas que já tinham antes, mas que se agravou agora na pandemia. E aí, naturalmente, como tem mais pessoas necessitando, a arrecadação na EBBR naturalmente diminuiu, certo? Não. Como a igreja sobreviveu nesse tempo? Então, eu vou compartilhar, assim, a gente vai caminhando com experiências com o Senhor, né? Mas essa experiência da ação social nessa igreja, é impactante para mim, do Nelson, né? Porque é uma igreja generosa. Porque a lógica é a seguinte: a situação está ruim, o mercado não está bom, naturalmente o número de doações vai baixar, o número, né, de pessoas que até doam em dinheiro ou em produto em si, naturalmente vai baixar, a pessoa vai naturalmente parar de doar. Essa é a lógica. Né? Numa situação situação de dificuldade, essa é a lógica. Então, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Nós tivemos um aumento muito assim impressionante, impactante. E eu vou te falar assim, não é porque tem muita gente rica, não é, não. Você sabe que nós fomos pegar doações, pessoas ligam para a gente e falam assim, Dani, você pode vir me buscar aqui? E nós fomos uma pessoa bem pobrezinha, assim, não tem muita condição, sabe, de doar. Ela falou assim, eu comprei um chocolate para ação social, eu não consigo ir levar. Você pode vir buscar? Eu falei, fomos, nós chegamos lá, era uma caixa de achocolatado. Não era né, sabe, pela condição. Aquilo impactava a minha vida. E durante essa pandemia foi assim. As pessoas elas estavam generosas. A generosidade, quanto mais generoso a igreja é, mais próspera é. E posso dizer que na ação social assim foi impressionante. O bazar. Nós temos um bazar muito generoso também aqui, porque as pessoas doam coisas boas e as pessoas são abençoadas. Então, lá, quem trabalhou com a gente no bazar, teve a experiência de ser voluntário lá, era impactante também as pessoas que iam comprar. Vocês estão vendendo isso aqui no bazar? Por esse preço? Elas iam no caixa pagar. Vocês têm certeza? É esse valor mesmo? Né? Então, assim, as pessoas doaram coisas boas, nós conseguimos arrecadar dinheiro para a ação social e abençoar as famílias com o valor que a gente estava vendendo. Então, essa é uma cadeia de generosidade. Essa atuação da ação social, ela precisa, lógico, de recursos. Você já disse que o bazar é um desses recursos. Mas eu preciso, talvez não seja nem uma pergunta, mas é uma colocação que eu preciso fazer como pastor. Porque, assim, a igreja é muito séria nesse ponto. Não só nesse, mas nesse ponto ela é muito séria. Então, quem está nos assistindo, saiba que se, por exemplo, você doar, a gente tem os envelopes, ou faz por transferência bancária, né, ou faz pelo aplicativo e tal. Mas se você doar, por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética. A igreja tem uma conta de R$100 para ser paga hoje. O caixa está zerado, não tem R$1 dentro do caixa da igreja. E nós temos uma conta de R$100 para ser paga hoje. Hoje uma pessoa liga para o Christian e fala assim, olha, estou doando R$100 para ação social. Amanhã, a conta de R$100 terá que ser paga, porque o Christian não pega o dinheiro e paga a conta e depois a gente vê com a ação social. Né? Então, tudo que entra... O dinheiro que vai para a ação social não é só o dinheiro que vem das ofertas, mas o que entra direcionado para a ação social, nesse ponto, né, a gente pode referendar isso, é até uma palavra pastoral nisso. A igreja é muito séria. Se doou para a ação social, vai para a ação social. O bazar que tem aqui, o bazar é da ação social. Se arrecadar R$1.000, é R$1.000 que vai para a ação social. Se arrecadar 5 mil, é 5 mil que vai para a ação social. Ah, mas arrecadou muito, a gente precisa de outra coisa. O dinheiro vai para a ação social. Sim, né? É muito, muito, muito certinho aqui. Funciona bem bacana como funciona essa questão financeira, porque não fica no bolso da ação social. A ação social não tem uma conta, a conta é da igreja. Por exemplo, o pessoal tem doado, a gente está, agora na pandemia, se você quiser fazer uma doação da cesta inteira, você vai lá, escolhe a cesta com o valor que você pode doar e faz um Pix na conta da igreja.
O que acontece? Esse Pix que a pessoa, para diferenciar se é oferta, se é dízimo, ela manda lá no telefone da ação social. E a gente encaminha para a tesouraria porque eles que coordenam, aí tem o CAF que cuida, e aí eles olha, esse dinheiro é da ação social, fica destinado para a ação social, todo mês eles tiram um extrato, passam, ó, na ação social tem esse valor aqui, a gente vai trabalhando em cima daquele valor, vai comprando as necessidades, pagando de acordo com aquele valor. Não tira nem do caixa da igreja, nem de outro lugar, só desse daí, a gente trabalha com isso. E se não temos, por exemplo, gastamos tudo, compramos uma Kombi, foi todo o dinheiro, aí a gente divulga a necessidade específica. Aliás, deixa eu aproveitar então o ensejo para falar da questão do kit, né, que eu acho essa uma ideia bem bacana, especialmente para esse tempo. Como funciona o tal do kit da ação social? Então, nós fechamos parceria com uma empresa, agora durante a pandemia, principalmente da Bandeira Vermelha. E assim, essa empresa não cobrou nem a taxa de entrega. E nós levamos cesta para gente que está lá em Tatuquara, sabe, na região metropolitana, bem longe, né? Então, assim, eles não cobraram nenhuma taxa. Eles entregam, a gente compra a cesta lá de R$70, a cesta de R$70 vai ser entregue lá. Então, durante a pandemia, surgiu, por causa da contaminação, de colocar voluntários, então a gente acabou comprando o kit pronto e é entregue. Acontece, sim, de algumas cestas específicas ser levada por uns irmãos, né? Então, o irmão, olha, eu quero levar, e já ele aproveita, vem, faz uma visita, já faz uma pessoa. Isso mesmo. Então, tem também essa questão. E tem casos e casos, por exemplo, tem pessoas que estão doentes, e aí é mais fácil algum voluntário da ação social levar e entregar. É interessante também o voluntário da ação social, porque quando o voluntário da ação social vai, ele não leva só a cesta, ele leva a oração. E isso é uma experiência impactante para nós, como ministério, porque a pessoa vai lá tanto para receber como para doar. São duas experiências, né, Nelson? Nós temos experiência, por exemplo, o Zé foi levar a cesta para uma senhora que está com câncer, e passando bastante necessidade, então a gente deu uma caprichada, ele foi levar, e essa mulher mandou um áudio, porque não pela cesta, porque ele orou por ela. Olha, o irmão que veio aqui orou por mim, mas uma oração tão bonita. Ele falou tudo o que eu precisava ouvir. E, além de tudo, trouxe o que eu estou precisando, a minha necessidade, sabe? E impacta isso. Isso foi bacana. Então, a gente tem essa experiência. Também tem irmãos da igreja que doam, que querem doar seu móvel, quer doar aqui para a ação social destinar para algum, e a gente vai buscar. E, quando a gente vai lá buscar a doação, a gente também faz a oração. Então, ele não está esperando. Ele está doando e recebe uma oração, então é impactante. Então, a gente tem um retorno disso também. Então, assim, por causa da pandemia, nós vamos com bastante cautela, com todo o cuidado, por causa de toda essa questão. Mas é impactante também essa interação um com o outro, né? Essas imagens que você está vendo agora são as imagens dos kits que a gente se refere. Então, agora que a gente tem o membro virtual, o pessoal que nem mora aqui em Curitiba, se quiser doar para a igreja, já tem esses valores dos kits como referência, né? Então, a gente tem um kit, eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que tem um que é um kit básico. Um kit básico de produtos de limpeza. É o kit de prevenção. Isso, é esse nome. Tem um kit de prevenção, que é justamente para álcool pandemia. E essas coisas. Tem um kit com alimentos e tem uma cesta daí bem mais completa. E tem o kit de higiene, que aí é pasta de dente, escova de dente, sabonete, às vezes vai um desodorante, porque a pessoa também, quando ela está nessa necessidade básica do alimento, não é só o alimento, é tudo isso, né? E aí eu estou colocando agora aqui também os dados da igreja. Então, quem quiser doar, doa aqui para a igreja, e aí precisa ligar na ação social ou mandar um e-mail e informar. Tá. Se você for fazer um Pix, um depósito na conta, aí você pode mandar no telefone da ação social, que vai aparecer aí. Você manda o comprovante lá, que a gente manda esse valor, é destinado para a ação social. E aí o pessoal da administração separa cuidam. tudo bonitinho e tal. Não fica nada comigo, nem com o Nelson, nem com a pastora Fabíola, que está no ministério, né? Vai tudo direcionado para o administrativo da igreja. Mas fica lá reservadinho, vocês têm a informação de que chega lá. Legal.
Muitas pessoas têm receio de doar, ou às vezes doar dinheiro, ou às vezes doar os bens, porque acham que a pessoa acaba vendendo, principalmente, por exemplo, quem tem problema com drogadição acaba trocando por droga, acaba né, vendendo o alimento, vendendo esse ou aquele produto. Quando vocês estão ou tentando levantar uma oferta, vocês veem esse tipo de preconceito? Tem bastante, porque essa é uma dúvida pessoal, acho que de todo cristão, acho que de todo ser humano. Eu acho que principalmente essa dúvida, ela toca mais quando a gente para no semáforo, né? E você vê aquela plaquinha, vê aquela pessoa e você pensa, é verdade ou não? Todos nós temos essa dúvida. E eu já tive também essa dúvida, e eu já vi várias ministrações de vários pastores falando sobre isso. Mas, assim, pessoalmente, Daniela, é uma decisão pessoal sua, que você tem que tomar de dar ou não dar. Na minha opinião, da Daniela e do Nelson, né, é de dar, independente do que ele vai fazer. Porque, assim, se tem um privilégio que nós temos, é de demonstrar o amor de Deus através de nós. Né? Então, assim, eu estou me deixando ser usada para que aquela pessoa se sinta amada. E Deus fez isso por nós. Quando a gente vê lá em João 3, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, quando eu olho para aquela pessoa, eu até sei, pela minha experiência como assistente social, né, pela minha experiência de trabalho no campo, se ela vai trocar por droga ou não. Eu até sei. Mas, como eu sou movida pelo amor de Jesus, eu dou, independente do que ela vai fazer. Agora, como ministério dentro da igreja, existe uma diferença, porque existe assim, a pessoa que passa aqui na frente da igreja e pede uma ajuda e você fica na dúvida. Nós temos um princípio com relação a isso. E também tem um princípio assim, a pessoa que vem para a igreja e ela vai caminhar com a gente tem prazo, né? Porque a ideia do assistencialismo não é prejudicar, porque o assistencialismo, ele prejudica. Ele faz a pessoa ficar viciada. Eu estou recebendo e ela não muda de vida porque ela está recebendo. A gente não quer gerar essa doença, a gente quer gerar cura. Então, é um caminhar. Na realidade, a gente entra com uma ajuda para que ela possa sair daquela condição e mudar de vida. Pontual naquela necessidade. Pontual naquela necessidade por tempo determinado. Porque o objetivo é ela crescer, não gerar mais uma doença. Então, assim, então, quando nós caminhamos com a pessoa que nós estamos ajudando, nós temos o objetivo com ela. Por exemplo, nós temos um caso que já foi atendido muitos anos aqui na BBR, e nós fomos conversar com a pessoa, que nós não íamos ter mais condições de ajudar, que já estava há algum tempo, e a pessoa que estava com ela assim, falou, existe a possibilidade de uma aposentadoria e tal. E a gente conversou, a gente instruiu, olhamos os direitos, dê entrada, vê se você consegue. Quando nós terminamos de dar a ajuda, ela conseguiu se aposentar. Então, daí que para frente, ela caminha. Não que a gente não vai poder ajudar, claro que, dependendo da situação, do que apertar, a gente vai estar ali. Sim. Mas é esse crescimento. Né? A ação social, ela tem que promover a pessoa desenvolver, ela sair da condição que ela está. Né? Por exemplo, nesse trabalho lá, trabalho de favela, ela é mais difícil. Mas das 180 crianças, uma se salvou. Uma conseguiu ir para o mercado de trabalho, não foi para o mundo né, da marginalização. Então, assim, vale. Que seja mas vale. Né? Essa triagem traz mais seriedade ao trabalho, né? Mas é também um incentivo. Né? Você vê, talvez essa pessoa que conseguiu a aposentadoria nunca fosse atrás se a igreja mantivesse a assistência ali por tempo indeterminado. Né? E lógico, eu conheço já o coração de vocês ao ponto de dizer assim, daqui 3 meses nós vamos cortar. Não é assim, né? Então, há toda uma caminhada para chegar, até pode ser que daqui 3 meses, por exemplo, a oferta corte, mas há todo um caminhar para chegar à decisão de dizer, olha, daqui 3 meses realmente vai cessar, porque nós já estamos trabalhando para isso, né? É avisado antes, é acertado tudo antes. Né? O que nos traz alegria no ministério é quando a gente está ajudando alguém e alguém liga para nós, olha, eu não preciso mais. Eu não preciso porque eu consegui, estou trabalhando, é um emprego que eu estava pedindo para Deus, é resposta de oração. Isso é
que nos motiva, né? Isso é muito bom, nos motiva a caminhar e continuar nesse ministério. Então, essa é a nossa expectativa. Legal. Isso é extremamente gratificante. E como vocês dividem territorialmente a atuação de vocês? Porque nós temos em Curitiba muitas ONGs, tem muitas igrejas. Vocês têm algum cuidado nesse ponto? Por exemplo, lá é mais perto da igreja tal, a pessoa que vai ser atendida pela igreja tal. Ou a pessoa sei lá, não é, por exemplo, da Igreja do Batista de Bom Retiro, então nós não vamos atender, ou porque ela mora muito longe, ela que procure lá perto da assistência social, perto da casa dela. Vocês têm alguma restrição quanto a isso? Funciona assim. A gente tem uma experiência até interessante agora da pandemia, né? Que Deus foi tão generoso, né? E realmente multiplicou aqui na nossa igreja, que a gente pôde ajudar não só aqui os nossos membros, pessoas que estão próximas da gente, como outras igrejas. Então, vários pastores foram ajudados, né, no período da pandemia. O ano passado, que a gente fez vários drive-thru, levaram para as suas congregações, que são na região metropolitana. Isso gerou uma parceria para o nosso ministério, porque assim, a demanda do atendimento não é porque a nossa igreja é longe dele, é porque a pessoa não tem condição de chegar até a nossa igreja. Porque ele já está numa situação que ele não tem dinheiro para o alimento, ele não tem dinheiro para chegar até aqui. E ainda mais a família toda, por exemplo, pagar um transporte de ônibus tal, acaba sendo elevadíssimo mesmo, vendo uma vez por semana no culto. Isso mesmo, então ele vai se deslocar até aqui. E aí, o que se deu? A parceria com os pastores, principalmente esses que nós ajudamos. Se essa pessoa que veio até nós pediu ajuda e o pastor está naquela região, a gente entra em contato com ele. Olha, se precisar, pastor, a gente te auxilia com as cestas, mas o senhor caminha, porque vai ficar mais perto da sua igreja, né? Nós fizemos muito isso com o pastor Felipe, lá da Igreja Batista, ali da região... Da CIB, Segunda Igreja Batista de Colombo. Isso, várias pessoas que pediram ajuda aqui, estão com ele lá. Perdão, Almirante Tamandaré. Isso, Almirante Tamandaré. Segunda Igreja Batista de Almirante Tamandaré. Teve um caso, por exemplo, o nosso site, né? A nossa igreja está bem conhecida, né? Que a gente tem membros de todas as cidades do Brasil, né? Mas teve um caso de que uma pessoa pediu ajuda para a ação social lá do Mato Grosso. Isso. Ele precisava de ajuda porque ele tinha um membro, um irmão, perdido aqui em Curitiba. Usuário de droga, que veio para cá e eles não tinham notícia. Então, a gente entrou em contato com pessoas, órgãos responsáveis aqui, pessoas responsáveis da área, colocamos o nome dele, colocamos a foto dele, passamos para essa família que pediu ajuda e para a igreja que essa família fazia parte. Então, assim... E acharam o rapaz? Então, eu não tive o retorno se acharam, mas, assim, todos os órgãos responsáveis, o nome dele ficou lá. E aí a gente passou para a igreja local lá do Mato Grosso acompanhar como eles já estavam acompanhando a família, né? Então, a gente direcionou, encaminhou e passou. Então, assim, tem vários casos. Por exemplo, a gente tem pedido de cesta de outras cidades, porque ouve o pastor Lobo falar, né? E aí o pessoal, eu preciso de ajuda, o pastor, porque ele sempre está falando da ação social, né? Eu preciso de ajuda. Então, o que a gente faz? A gente direciona para um pastor da igreja local lá, sabe? Para poder encaminhar, para poder ajudar essa pessoa, para poder direcionar. Então, isso é uma experiência interessante, porque a ação social, ela não é um ministério em si, ela é uma rede, né? Ela só funciona se a rede funcionar. Por exemplo, como o Ministério da IBBR, ela precisa dos outros ministérios, porque, na realidade, ela vai atender uma parcela da necessidade daquele indivíduo que os outros ministérios vão estar atendendo. E, para que ela alcance e chegue na necessidade, ela precisa trabalhar em rede. E se a pessoa, por exemplo, que está nos acompanhando, ela é, sei lá, dentista, ou ela é um advogado, ela é um engenheiro que, às vezes, né, tem condição, por exemplo, de assinar uma planta para regularização de uma área, tal. Se ela quiser ajudar na ação social com a sua profissão, ela pode também? O Bom Retiro tem essa abertura para isso? Então, esse é o nosso desafio como ministério, esse é o nosso sonho, né? Porque a pessoa ela vem com diversas necessidades e a gente precisa desse voluntário, esse voluntário que tem uma profissão. Porque, assim, por exemplo, vamos dar o exemplo do dentista, né? A pessoa chega aqui
né? E ela vai ser trabalhada na autoestima dela, né? Então, os pastores, o ministério que ela está envolvida, ela está no grupo das mulheres, as mulheres vão tratar ela, vão ministrar sobre isso, mas ela precisa dos dentes. E aí entra esse voluntário dentista para auxiliar nisso, né? Você dá motivo para a pessoa sorrir, mas a pessoa não sorri porque vê a dentição horrível ali. Então, esse é o nosso sonho. Quando a gente pensa no projeto da ação social a longo prazo, né, a gente pensa no nosso espaço acontecendo isso, no nosso espaço tendo advogado atendendo pessoas que não têm condições de pagar um advogado, psicólogos atendendo pessoas que não têm condições de pagar um psicólogo, sabe? Essa é a nossa visão de futuro, é esse todo, né? É trabalhar aquele indivíduo integral. Eu acho isso, talvez como um primeiro passo. A pessoa não precisa necessariamente ter 100% do tempo dela dedicado aqui à ação social da igreja, né? Vamos voltar ao exemplo do dentista. O dentista pode tirar lá na agenda dele, na semana, 2 horas para atender uma pessoa sem ganhar nada, né? Então, são 2 horas de voluntariado. Acho que ninguém tem agenda tão cheia assim, né? Que não tenha lá 2 horas, às vezes, que fica ocioso lá, atender alguém, a pessoa vai ter o gasto. Então, ok, vai doar o material ali e tal, né, mas não custa fazer o bem, né? Então, entrando em contato com a ação social, a gente já consegue fazer essa ponte entre a necessidade e a oferta. Aliás, se você é um profissional e quer doar a sua profissão para o reino, entre em contato com a gente. Seja qual for a profissão, seja qual for. A Dani dá um jeito de botar a pessoa em ação. Com certeza, porque assim, por causa da pandemia, a gente está restrito várias ações, mas se não tivesse a pandemia, nós estaríamos fazendo várias ações. Antes da pandemia, o ano retrasado, né, nós fizemos um mutirão numa escola. Fizemos um mutirão numa escola, levamos uma van de dentista lá, levamos o pessoal para ferir pressão, levamos o pessoal de missões para falar do livro Sem Palavras, sabe? Então, assim, é uma forma de... Porque o foco da ação social é Jesus. É cristão. É que a pessoa conheça Jesus e saiba que esse Jesus se importa com a sua dor. Então, assim, você como profissional, você vai vir abraçar essa ideia. A sua profissão levando o amor de Jesus. Essa era mais ou menos a minha próxima pergunta, porque a minha próxima pergunta é essa: quais são os sonhos para a ação social da IBBR? E se existem projetos sendo construídos, né, e que vocês desejam colocar à prática? Esse é o grande projeto ou tem mais coisa ainda? Não, esse é o grande projeto a longo prazo, né? Mas assim, a gente está muito feliz assim com a igreja, com o Ministério de Ação Social, porque esse ano nós ganhamos um espaço muito bonito, né? Que é o espaço na Casa Multiuso, né? É um espaço grande, onde a gente vai estar concentrando o nosso bazar, que é a arrecadação, os atendimentos, esses profissionais liberais que quiserem vir, nós vamos utilizar ele nesse espaço novo. Então, é um ministério que ele vai crescer, né? É um ministério diferenciado dentro para a instituição, para a IBBR, no bairro que ela se localiza e no que Deus tem direcionado. Quem não sabe onde é uma casa ao lado da IBBR, né? Então, ali a escola de música, o Mãos que Aquecem, que aí a responsabilidade com a Cidinha, que eu vou conversar com ela daqui a pouco, e a ação social está ali também, mas tem mais coisas ali também. Tem a IBD, né? Isso, tem as salas de aula também, que vão, quando voltar tudo, ali também vai ser usado para isso, né? Por isso que a casa chama multiuso. E aí, sobre a vida de vocês, qual o livro preferido da Bíblia de vocês? Eu gosto muito de Eclesiastes, né? É um livro de sabedoria, então é um livro também que você não precisa ter começo, meio e fim, né? Então eu gosto muito do livro de Eclesiastes. E o seu? Então, eu gosto muito de Neemias. Neemias? Olha só. Ele move minhas ações. Legal. Eu já perguntei para vários, mas nunca ninguém citou Neemias aqui, não. E nessa caminhada, eu fiz várias perguntas, mas sempre tem alguma que eu não fiz. Que pergunta eu não fiz para vocês e eu deveria ter feito? Então, pastor. Acho que vocês já ensaiaram até essa. Mas é assim, quando você convidou e eu li lá
todas as perguntas, o roteiro, trouxe até uma colinha aqui que eu não fiz. Falar de ação social, falar de amor ao próximo. Existem muitas palavras bonitas que eu poderia falar aqui, sabe? Mas eu gosto muito da prática, porque a prática ela fala por si só. E aí eu queria pedir ajuda para o Maurício. Tá lá. Né? O Maurício vai me ajudar. E eu queria fazer uma demonstração do que é ação social. Ah, pois não. E a ação social ela é uma ação que gera uma reação. E essa reação demonstra o amor de Deus. Então, eu queria fazer isso com você, pastor. Ai, Jesus amado. Tem Dá pegadinha licença. aí. Vamos lá. O que você está trazendo? Que isso? Meu Jesus, o que é isso? Pastor, quando a gente se deixa olhar para o outro... Eu vou até levantar para receber. O que é isso? É um bolo. Meu Deus! É para mim? É para você. Pastor, essa é a reação. Eu vou quebrar um protocolo e vou dar um beijo. Obrigado, querida. Imagina. Nelson, obrigadão, mano. Obrigado. Gente, que é isso enorme de um bolo de chocolate com morango e brigadeiro. Ai, Jesus. Tá errado isso, tá errado, não pode ser assim. É assim, pastora, se a dor do próximo não muda a tua vida, tem algo que precisa ser mudado. Então, por que se doa para o outro? É por causa disso. Não tem como, quando você coloca a sua vida em prol do outro, o amor de Deus não se manifestar. E essa é a prática. O propósito de convidá-los é justamente esse, do ponto de vista macro, é trazer para a luz as pessoas que estão dia a dia sendo ferramenta da mão de Deus, né, ou na mão de Deus, cuidando do povo. Porque normalmente a luz do púlpito se acende para os pastores. E ok, são pessoas que dedicaram a sua vida e tem uma razão da luz acender sobre eles. Mas quando eu pensei em transformar o que era o culto de estudo, né, a conversa toda quinta, que era uma conversa de estudo a princípio, em algo mais prático. Quando eu estava lá em Portugal, ok, eu não tinha quem entrevistar, né, então eu trazia estudo de teologia e tal. Mas quando eu vim para cá e falei, poxa, é uma grande oportunidade que eu tenho de edificar a igreja através de testemunhos. Então, o que a gente conversou hoje não foi nada além de uma oportunidade de um culto de testemunho do que Deus tem feito, não só na vida de vocês, mas Deus tem feito na vida de tantas pessoas por meio de vocês. A ação social na igreja não começou com vocês, né? Já existia antes, mas ela tomou uma relevância significativa quando vocês assumiram e assumiram efetivamente como ministério. Hoje a gente não pensa em ação social na igreja sem pensar em vocês. Já é a cara do Nelson e da Dani. E trazer vocês à luz, eu sei que às vezes é desconfortável, porque tem gente que gosta de trabalhar no bastidor, mas é necessário porque é uma forma de honrar vocês, né? Eu tenho certeza que cada pessoa que foi edificada porque pôde doar e recebeu uma oração, ou porque a fome apertou e de repente encostou a Kombi lá na frente da casa com uma doação, essas pessoas já agradeceram a Deus pela vida de vocês. E esses agradecimentos que a gente faz em secreto para Deus são realmente necessários e ótimos, mas é preciso também dar honra. Então, eu resolvi, quando pensei em trazer vocês para conversar, eu realmente escolhi justamente por causa disso, né? Vocês viram que a Ingrid entrou em contato, mas funciona assim, a Ingrid dá uma sugestão, eu dou outra, vamos conversar sobre tal coisa, vamos conversar com tal pessoa, e aí eu falei assim, olha, eu queria conversar com a Maria Aparecida Nakamura, para conversar sobre o Mãos que Aquecem, que vai cuidar lá dos pequeninos, lá em... Qual cidade? Como é que é o nome da cidade? Taquaru, como é que é?
Mas era Itaperuçu. Itaperuçu. Então, que vai cuidar dos pequeninos recém-nascidos lá em Itaperuçu, mas também eu queria conversar com a Dani e com o Nelson sobre a ação social, porque tem sido significativo. A igreja leva isso com muita seriedade, tanto do ponto de vista administrativo, né? Então, eu sei do ponto de vista financeiro e que leva isso com muita seriedade. As pessoas levam isso com muita seriedade, porque doam, né? E doam na certeza, ou na crença de que isso vai ter uma boa administração, uma boa gestão. E como eu sei que tem, é por isso que eu resolvi, com muita alegria, convidar vocês para estar aqui. E queria agradecer, então, a oportunidade de conversar com vocês. Mas não terminou ainda, porque a gente sempre termina com o convidado orando. A gente pode terminar do mesmo modo? Aí vocês se decidem quem que vai orar. Nós queríamos agradecer pela oportunidade, queríamos agradecer à IBBR, ao pastor Lobo, à pastora Fabíola, pela oportunidade, por terem acreditado na gente, né? Por nos dar essa oportunidade. Na realidade, nós estamos sendo muito abençoados, né? Por essa oportunidade, a gente tem crescido muito, né? E muito obrigada, pastor. Eu sou tímida. Eu sei, por isso, eu sei que vocês não gostam muito de estar na luz, no holofote, né? Mas às vezes é necessário. Quer falar, meu filho? Não, só agradecer mesmo, e foi um momento muito bom. A gente tem feito um trabalho aqui muito sério, né? E agradecemos a Deus por toda essa oportunidade que a gente tem aqui na IBBR. E aí, quem vai orar? Acho que eu oro. Por favor. Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bom conosco, um Deus tão maravilhoso, tão grande. Tem cuidado da gente desde que a gente esteve na IBBR, e mesmo antes de estar aqui, Senhor. Te louvamos e agradecemos pelos pastores que têm nos guiado, têm nos cuidado, Senhor. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, de ação social. E agradecemos também aos nossos voluntários, Senhor. Não podemos esquecer deles, que doam o seu tempo, doam sua vida, doam suas profissões, Senhor, para ajudar ao próximo, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus, agradecendo tudo que o Senhor fez e fará. Amém. Eu queria dar Ele lembrou na oração, eu queria agradecer que a ação social ela é feita por voluntários, e nós temos uma equipe muito grande. Então, eu queria agradecer a vida de cada um que doa o seu tempo, doa o seu carro, né? Tem voluntário que atravessa a cidade para pegar uma doação, para levar ou para atender. Então, que a ação social não aconteceria se não fossem os voluntários. Então, toda honra, toda glória, e seja ao Senhor e a vida de cada um. E eu encerro com 3 tarefas, já que eu sou professor, tem que dar tarefa. Eu encerro com 3 tarefas. A primeira é a mais simples de todas. Compartilhe essa mensagem, faz ela chegar aos seus amigos, faz ela chegar àquele seu amigo mão de vaca que diz que não doa porque não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Toca o coração dele também com essa mensagem. Mas a segunda, e talvez na escala de importância uma das mais importantes é, se você quer fazer qualquer doação para o Bom Retiro, seja em material, seja em alimento mesmo, ou em dinheiro, faça isso, né? Como a Dani disse, doe, abra o coração, porque eles levam com muita seriedade, prestam contas do que foi feito, onde foi aplicado, como foi utilizado, e principalmente, e esse é o terceiro chamado, a terceira tarefa, se você pode doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento e da sua profissão, não perca essa oportunidade. Deus vai retribuir, não vai ser um tempo que você vai deixar de ganhar, Deus vai retribuir generosamente, Deus é galardeador, Deus é recompensador para quem cuida dos seus, né? E quem é doador, Deus compensa grandemente a nossa vida. Então, se você tem uma profissão que você pode ajudar o próximo, faça isso, e se você quiser utilizar a IBBR como meio para isso acontecer, eu tenho certeza que o pessoal está à disposição também para fazer essa ponte. Se não, se você está em outra cidade, se você pertence a outra igreja e tal, mesmo lá, doe um pouco do seu tempo, da sua profissão, para ajudar o seu irmão, você vai ganhar muito com isso também. Eu encerro por aqui, até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau.